com o resultado da primeira votação da reforma da Previdência, gerou no mercado uma convicção de que daqui para frente tudo vai ser mais fácil na aprovação, seja na segunda votação na Câmara e seja no próprio Senado, onde as notícias já mostram que a maioria, a grande maioria dos senadores vão aprovar a reforma. Provavelmente, entrando nessa reforma, os estados e municípios que estavam fora dela na votação na Câmara. Mas não se sabe efetivamente qual será o resultado final. Quanto mais eles vão reduzir a economia, ou seja, ampliar o ataque aos direitos dos futuros aposentados, não se sabe como isso vai ficar, mas as avaliações correntes dizem que vai ficar entre 800 a 1 trilhão de reais os valores que seriam economizados em cima dos direitos das pessoas na sociedade. Bom, gente, o que eu acho disso tudo? Eu acho que desde o governo Temer que se persegue a questão da Previdência Social como o patinho feio da economia no Brasil, como o grande problema a ser resolvido, porque eles eles ameaçam dizendo que a Previdência Social iria falir, não aguentaria e, portanto, as pessoas não conseguiriam se aposentar porque não teriam recursos para isso. Isso eles falam, mas não provam. Eles apresentam alguns argumentos, tipo o número de pessoas que vão envelhecendo, o número de pessoas vai crescendo, porque a vida torna-se mais bem protegida em termos de saúde, coisas que eu tenho dúvida, mas, de qualquer forma, é o argumento que eles colocam, um argumento sempre de ameaça de não receber a aposentadoria. Na realidade, o que a gente vê é que, por exemplo, olhando o que vem ocorrendo nos últimos 20 anos, em 1997, a Previdência Social teve um déficit correspondente a 0,7% do PIB. E em 2014, portanto, muitos anos depois, o número de pessoas com mais de 65 anos quase que dobrou. Mas o déficit da Previdência Social em 2014 foi de 50 bilhões de reais, o equivalente a 0,7% do PIB, o mesmo déficit. Portanto, é muito questionado essas projeções que o governo faz, assustando. Nós não temos acesso, e ninguém tem acesso, aos estudos do governo, ele mantém isso trancado a 7 chaves e não tem forma de conseguir esses dados. Pode pedir que o governo não dá, tranca isso e fica ele com essa informação e com essas ameaças, onde você não pode conseguir argumentar porque os dados básicos você não consegue. Essa é uma questão que mostra o que é essa discussão da Previdência, como é que isso se dá num regime democrático, entre aspas, que é o nosso, ou seja, massacra-se os direitos das pessoas e eles esperam com isso promover o crescimento econômico, resolver o problema do desemprego e por aí vai. Acontece que nada disso vai ser resolvido porque simplesmente você não consegue fazer um país crescer se você não tem o consumo das famílias crescendo de forma saudável, ou seja, se o poder aquisitivo das pessoas não cresce. Sem o crescimento do poder aquisitivo, nada se faz, não é só no Brasil, em qualquer lugar do mundo. E esse é o grande problema do Brasil. Eles atacam o poder aquisitivo, como se isso resolvesse o problema. Por exemplo, você fazer aquela reforma trabalhista, onde a precariedade das contratações
vão crescendo, as pessoas não recebem, mas não têm carteira assinada, o grosso se dá por formas de contratação por autônomos e assim vai. Ou seja, a massa salarial não cresce, se a massa salarial não cresce, o comércio não cresce, a indústria não cresce, os serviços não crescem e por aí vai. É essa o grande legado que esses governos estão trazendo para a sociedade. E esse governo Bolsonaro, com esse ministro que é um banqueiro, não se distingue quase nada dos governos anteriores, onde predomina o comando da economia na mão de banqueiros. Meirelles é um banqueiro, né? Os governos do Fernando Henrique, todos foram ligados ao sistema financeiro. Meirelles foi 8 anos do governo Lula e agora com o governo Temer. Então, gente, não alimento esperança de que essas coisas se resolvam em prol da sociedade. Mas vamos acompanhar, essa página está sempre ligada na questão econômica, na questão política, e aí vai um recado. Vamos prestar muita atenção, sem paixões, porque não vai ser a paixão a favor de A ou B que vai resolver o problema da gente. O que vale é aquilo que a gente vê e procura ver, enxergar de forma mais fria, para que a enganação que se dá em cima das pessoas seja bem menor o impacto do que vem sendo nos últimos anos.